Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e esse é o quarto vídeo sobre avaliação pré-anestésica. A avaliação pré-anestésica também pressupõe o estudo ou a interrogação quanto à utilização de medicação domiciliar e também a história de alergia medicamentosa. A suspensão de algumas ou a manutenção de outras deve ser orientada ao paciente na tentativa de evitar-se a manutenção de drogas que possam sofrer interação inadequada com os produtos utilizados durante a anestesia. Por exemplo, é interessante que se evite a utilização dos inibidores da monoaminoxidase, que podem apresentar alterações de comportamento ou associações inadequadas quando da utilização de algumas terapias. Então, em alguns pacientes, se não há possibilidade, pelo risco da suspensão dessa terapia levar a complicações psiconeurológicas dos pacientes, então, pelo menos a informação de que ele está fazendo o uso e a adequação da anestesia e escolha adequada de vasopressores para que não haja interação. Evitar também, nesses pacientes, a utilização, por exemplo, de dolantina, que em associação com o inibidor da monoaminoxidase, pode levar a síndrome serotoninérgica, que pode ser bastante grave e até apresentar confusão com a hipertermia maligna. Algumas drogas, como os beta-bloqueadores, a clonidina, devem ser mantidos, uma vez que a suspensão abrupta dessa terapia pode levar a crise hipertensiva por rebote. Essa terapia costuma levar ao que se chama de upregulation, aumento da população de receptores adrenérgicos durante a terapia bloqueadora, que levam, quando se suspende essa terapia de maneira abrupta, a uma resposta excessiva, com possibilidade de crise hipertensiva, arritmias, entre outras complicações. Algumas devem ser suspensas, algumas devem ser mantidas. Há uma questão bastante controversa em relação às drogas que são inibidoras da enzima conversora da angiotensina, e também dos bloqueadores dos receptores da angiotensina. Então, essas substâncias muitas vezes levam o paciente a apresentar hipotensão durante a cirurgia de difícil controle, e alguns autores aconselham a sua suspensão no pré-operatório. Por outro lado, os beta-bloqueadores não devem ser suspensos pelo risco de apresentar essas situações de rebote, como foi mencionado. E aquelas substâncias que naquele paciente causam alergia, então, obviamente, devem ser evitadas, e essa informação é de suma importância para que não haja complicações decorrentes dessa inadequação da utilização de substâncias às quais o paciente já referiu alergia. Pacientes em uso de substâncias que alteram a capacidade de coagulação devem ter o seu planejamento no sentido de manutenção, suspensão ou de ponte para a realização da cirurgia com outras substâncias. Por exemplo, pacientes que usam antiplaquetários, principalmente as cianoperidinas, devem ter essa substância suspensa em cirurgias que podem ter sangramento, cirurgia de médio e maior porte, que podem ter sangramento, ou cirurgia intraocular, cirurgias de ressecção transuretral de próstata, cirurgia neurológica. Isso aí deve atender um planejamento adequado. As cirurgias de menos risco de sangramento, que não se relacionam com as que eu mencionei agora, podem ter a manutenção do ácido acetilsalicílico, que é prescrito de maneira a se fazer a profilaxia secundária em pacientes que já apresentaram algum fenômeno tromboembólico e estão fazendo esse uso do antiplaquetário de maneira profilática, mas com risco aumentado. Aqueles pacientes que estão fazendo a profilaxia primária, ou seja, aquele que tem risco de apresentar, mas ainda não apresentou nenhuma complicação tromboembólica, tem uma maior facilidade de suspensão
dessa substância, do ácido acetil salicílico. Aqueles pacientes que vêm o uso de terapia combinada, dupla ou tripla antiplaquetária, vai ter que ser feito o planejamento de acordo com a causa da indicação dessa terapia e com o tipo de cirurgia que ele vai ser submetido e também o tempo que ele vem fazendo uso dessa substância. A utilização do anticoagulante oral, do tipo Marivan, deve ser feito planejamento para suspensão 5 dias antes, iniciando 3 dias antes a heparina de baixo peso molecular, com suspensão 12 horas antes do procedimento, para que não haja risco de hemorragia em algumas cirurgias e tendo sempre o cuidado de retornar essa terapia de maneira bem planejada no pós-operatório. Pacientes que eventualmente façam uso do Marivan, do Varfarin, no pré-operatório, devem ser submetidos a esse procedimento, mas deve ser feita a testagem de coagulograma do paciente para se avaliar o tempo de atividade de protrombina. Eles só devem ser submetidos ao procedimento cirúrgico quando o seu INR estiver menor que 1,5. E o retorno deve ser feito de maneira planejada, e aqueles pacientes que em cirurgia de urgência, que não tem um tempo hábil para suspensão, 5 dias antes do Marivan, deve ser feito planejamento com reposição preferencial de concentrado de complexo protrombínico, e a utilização de vitamina K também pode ser indicado. Em situações em que não haja possibilidade da utilização desse recurso, o plasma fresco congelado ou o crio precipitado podem ter alguma utilidade também. Aqueles anticoagulantes, os novos anticoagulantes orais, o da bigratana, todos os antagonistas da trombina ou do fator 10 devem ter a suspensão entre 1 a 2 dias, dependendo do tipo dependendo da meia-vida dessa substância utilizada no paciente. Lembrando sempre que deve ser respeitado o tempo de 2 a 5 vezes a meia-vida da substância. Lembrando que a da bigatrana, como tem uma eliminação renal importante, ela deve ter o tempo máximo de suspensão nesses 2 a 5 vezes a meia-vida, ela deve ter o máximo possível de tempo de suspensão. E se por acaso não houver tempo hábil, como foi mencionado para o Varfarin, o paciente vai ser submetido a uma cirurgia de urgência, não tem tempo de suspensão, então, dependendo do tipo de cirurgia, já se faz profilaticamente, ou se o paciente apresentar sangramento aumentado, a utilização do concentrado de complexo protrombínico. Heparina não fracionada deve ser suspensa pelo menos 4 horas antes do procedimento, e deve ser feito, se possível, o tempo parcial de tromboplastina ativado, ou, melhor ainda, se puder ser feito, o tempo de coagulação ativado. Em pacientes que não têm o tempo hábil para suspender esses 4 horas, deve ser feita a utilização de protamina para reverter o efeito da heparina, utilizando 1 grama de protamina para cada grama de heparina não fracionada utilizada. E no caso da utilização profilática ou terapêutica da heparina de baixo peso molecular, se a heparina é utilizada de maneira profilática, ela deve aguardar 12 horas para a realização de cirurgia eletiva, e a utilização da heparina de baixo peso molecular numa estratégia terapêutica deve ser suspensa 24 horas antes da cirurgia eletiva. Obviamente, na cirurgia de urgência, muitas vezes esse tempo vai ter que ser desrespeitado, dependendo do grau de emergência que a situação se apresenta. Em relação ao sistema respiratório, é importante saber da história do tabagismo, lembrando que o tabagismo, que o paciente fumante, ele deve ser, na cirurgia eletiva programada com bastante antecedência, ele deve
ter a suspensão do uso do tabaco pelo menos 4 a 6 semanas para ter redução do risco pós-operatório. Mas, a partir de qualquer suspensão do fumo, já há redução progressiva tanto da nicotina quanto do monóxido de carbono, e melhorando já de forma aguda a possibilidade de redução de capacidade de transporte de oxigênio e a ação vasoconstritora desses componentes. Mas a suspensão de poucos dias, até 1 a 2 semanas, vai ainda manter esse paciente com a via aérea bastante reativa e pode até causar aumento da produção de secreção. O paciente obeso, o paciente que apresenta aumento da circunferência cervical, o paciente que apresenta hipertensão, sonolência durante o dia e ronco, são pacientes com grande possibilidade de possuir a síndrome de apneia obstrutiva do sono, sendo pacientes que, em tese, têm indicação de ser triados através da realização da polissonografia quando possível, quando não possível, o cuidado no pré-operatório, avaliando sempre a necessidade eventual de utilização de pressão positiva no final da expiração no pós-operatório, com utilização de técnicas não invasivas para a obtenção de uma boa qualidade respiratória nesse paciente. Pacientes com história de asma, bronquite, que estejam estáveis, eventualmente, não, dependendo da cirurgia que vai ser submetido, não necessitam de avaliação importante, mas aqueles pacientes com história de descompensação frequente ou aqueles pacientes com DPOC mais grave, é importante que se faça o estudo das provas de função respiratórias e da resposta ao broncodilatador, para que se tenha um bom perfil desse paciente e se conheça a resposta e o caminho a ser tomado, tanto no planejamento terapêutico quanto na conduta, se o paciente vai ser mantido em terapia intensiva ou não. A avaliação das vias aéreas já foi mencionada, e lembrar sempre que a cirurgia é um fator importante, muitas vezes, na complicação do sistema respiratório do paciente. Pacientes pacientes neurológicos, pacientes submetidos à cirurgia de tórax e de andar superior do abdômen, eles devem ser manuseados de forma a poder ter uma capacidade ventilatória e tossir, eliminar a secreção mais eficazmente possível. Então, o paciente que deve ter uma boa analgesia, o paciente que deve ter uma fisioterapia respiratória, principalmente se ele tem comorbidade como bronquite, por exemplo, e já começar com a fisioterapia respiratória antes da cirurgia e avaliar a necessidade de manutenção dessa fisioterapia no pós-operatório também. Em relação às ervas medicinais, muito se fala em relação às suas possibilidades de complicações. Por exemplo, o alho, que tem o potencial de aumentar o sangramento pela inibição da agregação plaquetária e aumento da fibrinólise, a ginkgo biloba, que também interfere na ação da plaqueta, o ginseng, que além de causar aumento de sangramento, ainda é capaz de causar hipoglicemia. Então, essas drogas, que em geral devem ser suspensas antes da cirurgia, tem um escalonamento próprio para cada um. O alho, pacientes que fazem uso de composto fitoterápico com alho devem ter essa substância suspensa 7 dias antes, a ginkgo biloba 36 horas antes e o ginseng pelo menos 24 horas antes. Alterações endocrinológicas são muito frequentes. Pacientes com diabetes mellitus, seja tipo 1 ou tipo 2, merecem uma atenção especial em relação não só à evolução do seu estado glicêmico no pré, no intra e no pós-operatório, mas também em relação às comorbidades que podem acompanhá-lo. Pacientes que muitas vezes, ao longo de sua vida, acabam desenvolvendo alterações relacionadas à parte neurológica, devido ao surgimento de aterosclerose precoce, com doenças cerebrovasculares aumentando a sua frequência nesse paciente, da doença coronariana, as alterações autonômicas que podem levar à instabilidade hemodinâmica na alteração de posicionamento, o paciente pode
não, não apresentar resposta reflexa adequada à alteração de posicionamento, cursar com hipotensão arterial, bradicardia. Também as alterações articulares frequentes nesses pacientes são uma preocupação e que podem causar dificuldade no posicionamento e na manobra de laringoscopia e intubação. O preparo em relação à terapia que vem sendo utilizado no seu tratamento ambulatorial e o planejamento deve ser feito de maneira adequada e esclarecido ao paciente também. Pacientes com alteração da tireoide podem ter alterações hemodinâmicas e metabólicas importantes. Lembrar que o hipertiroideu ele tem facilidade de aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial em situações de estresse e toleram muito pouco a hipertermia. Por outro lado, o hipotiroideu ele tem facilidade de descompensação hemodinâmica devido ao aumento da frequência de hipotensão e bradicardia, fazendo com que muitas vezes ele tenha descompensação pelo simples aquecimento inadequado, uma vez que esses pacientes são vasoconstrictos e são hipovolêmicos e por isso o seu aquecimento pode causar vasodilatação e essa vasodilatação pode aumentar o continente com o conteúdo reduzido. São, então, pacientes que necessitam de muita atenção. Sempre manter esses pacientes endocrinopatas em seu melhor estado de equilíbrio da doença, da sua comorbidade, para que eles tenham menos repercussões durante a cirurgia e todo o contexto anestésico cirúrgico. Pacientes com alterações da suprarrenal também, muitas vezes evoluindo com feocromocitoma, também deve ser manuseado de maneira adequada, preparar sempre esses pacientes para eventuais estados hipertensivos que podem acontecer por manipulação inadvertida ou não da suprarrenal ou de tumores acessórios que eles podem apresentar. E lembrar que também o paciente com feocromocitoma, ele mantém o estado de vasoconstrição importante e muitas vezes a tentativa de utilizar um beta-bloqueador nesse paciente pode causar uma descompensação importante, uma vez que o bloqueio do receptor beta-2 adrenérgico vai fazer com que ele piore a sua vasoconstrição, já que a ação agonista em beta-2 adrenérgico mantém um equilíbrio vasodilatador contrabalançando a ação alfa-adrenérgica vasoconstritora. Então, se você diminui essa vasodilatação beta-2 mediada, você vai ter uma intensificação da vasoconstrição, ao mesmo tempo que você reduz a capacidade contrátil do miocárdio, desequilibrando a balança entre capacidade contrátil e pós-carga, agravando e possibilitando desfechos bem desfavoráveis. Além disso, o paciente que vem em uso crônico de corticosteroides para tratamento de doenças inflamatórias crônicas, como lúpus, febre reumática, artrite reumatoide e outras, eles muitas vezes apresentam diminuição da função da suprarrenal. A função cortical pode ser inibida em pacientes que recebem prednisona na dose de 5 mg por dia por mais de um mês ou doses equivalentes de outros corticosteroides, e assim eles devem ser bem cuidados em relação a isso, porque eles podem apresentar essa descompensação por tempo tão prolongado quanto 6 a 12 meses. Então, durante esse período, esses pacientes podem, em situações em que precisem de uma resposta adequada ao estresse anestésico cirúrgico, eles podem ter uma descompensação severa. Se a cirurgia que ele vai ser submetido é de pequeno porte, ele deve manter, caso ele venha utilizando essa dose igual ou de substâncias equivalentes a 5 mg por dia de prednisona por mais de um mês. Se a cirurgia de pequeno porte, ele mantém esse tratamento da forma como ele vem mantendo até no dia da cirurgia, sem precisar de nenhum suplemento.
Se a cirurgia é de médio porte, ele vai necessitar de um suplemento. Além da terapia habitual do seu corticoide, ele vai receber hidrocortisona da dose de 50 miligramas mais 25 miligramas a cada 8 horas por 24 horas. O paciente que vai ser submetido à cirurgia de grande porte e que é usuário crônico de corticosteroides, ele vai receber 100 miligramas de hidrocortisona antes da indução da anestesia, mais 50 miligramas a cada 8 horas por 24 horas. Devemos nos manter sempre atualizados em relação aos protocolos internacionais de preparo para jejum e para medicação no paciente diabético. A suspensão anteriormente preconizada da metformina no pré-operatório hoje é considerado por alguns protocolos, alguns autores, a não necessidade de suspender a metformina na véspera e na manhã da cirurgia, exceto se essa metformina está associada a mais alguma droga que seja hipoglicemiante e na utilização apenas da metformina num paciente que vai perder apenas uma das refeições diárias, ele não precisa ter essa suspensão realizada, a não ser que ele vá se manter por jejum, perdendo mais de uma das refeições do seu programa diário. E o retorno da metformina deve ocorrer apenas quando esse paciente voltar a receber a alimentação oral. Portanto, a metformina hoje tem uma liberalidade um pouco maior, ela deve ser evitada apenas em pacientes que vão permanecer mais de 2 refeições em jejum, vão perder mais de 2 refeições devido ao tempo de jejum programado, e isso mais o tempo de cirurgia, ou o paciente que faz a utilização da metformina associada a alguma outra droga hipoglicemiante, ou nos pacientes que têm redução da função renal, principalmente se esse paciente vai ser submetido à administração de contraste iodado. Então, a utilização de contraste iodado em pacientes com redução da função renal deve preconizar a suspensão já no dia anterior desse procedimento, e ele só deve ser retornado após o retorno da ingesta oral. A carbose e a meglitinide podem ser mantidos e devem ser suspensos apenas na manhã da cirurgia, ao início do tempo de jejum desse paciente. A sulfonilureia deve ser suspensa na manhã da cirurgia e só deve retornar após o retorno da ingesta desses indivíduos. Antes do início da ingesta de carboidratos, pacientes que tomarem sulfonilureia vão ter o risco de desenvolver hipoglicemia. A pioglitazona pode ser mantida, os inibidores da DPP-4, os agonistas de GLP-1, todos esses devem ser mantidos também, tanto na véspera quanto na manhã da cirurgia. Importante ressaltar a suspensão do antagonista do SGLT2, que é uma substância que pode levar à hipoglicemia, inclusive a estados cetóticos, principalmente se estiverem associados a outro hipoglicemiante. Portanto, o CGLT2 deve ser suspenso na véspera da cirurgia, ele só deve ser retornado após o início da ingesta de carboidratos. O paciente que é usuário de insulina, ele vai ter a sua programação pré-operatória de acordo com o tipo de insulina que ele utiliza, com a dose e com o esquema terapêutico utilizado. Se ele recebe a insulina de ação prolongada e a cirurgia é pela manhã, ele vai receber a insulina de acordo com a forma que ele utiliza. Portanto, paciente que recebe insulina de ação prolongada apenas pela manhã, ele vai receber essa insulina no dia anterior, e no dia da cirurgia, pela manhã, ele vai ter a sua glicemia mensurada, e se ele estiver com uma glicemia normal ou elevada, ele vai receber 80% da dose de utilização habitual.
Aí depois disso vai ser feita a checagem horária e o retorno da insulina só vai ser feito quando ele retornar à sua ingesta de carboidratos. Isso independente de a cirurgia ser realizada pela manhã ou em outro horário qualquer. Se ele recebe a dose de insulina de ação prolongada apenas no horário do almoço, ele vai receber 80% dessa dose no dia anterior e no dia da cirurgia ele não vai receber mais insulina até que se reinicie a ingesta de carboidratos. Então, ele não, se ele toma dose única no horário do almoço, ou se ele toma a dose única à noite, ele só vai receber 80% da sua dose no dia anterior e depois só vai reiniciar a insulina após o reinício da ingesta de carboidrato e de líquido. Pacientes que recebem 2 doses por dia, ele vai ter a dose mantida pela manhã, na véspera, ele vai receber 80% da dose subsequente apenas, e depois, no dia da cirurgia, seja ela de manhã ou à noite, ele vai receber 80% da dose da manhã dele e vai interromper a administração de insulina, só retornando com a insulina após o retorno da ingesta de carboidrato e de líquido. Alguns pacientes recebem uma mistura feita manualmente, segundo a orientação e prescrição do endocrinologista, uma mistura de 2 tipos diferentes de insulina. Esses pacientes, na véspera da cirurgia, eles vão receber a dose habitual. E no dia da cirurgia, independente se essa cirurgia vai ser pela manhã ou não, ele vai receber a metade dessa mistura que ele recebe, só que na forma de insulina de ação intermediária. Vai ser feita a checagem da glicemia antes da administração dessa insulina, para ver se o paciente não está hipoglicêmico, eventualmente. Se ele não tiver hipoglicêmico, ele vai ter, nós calculamos qual o total de insulina que ele toma, somando os 2 ou 3 tipos de insulina que ele eventualmente está recebendo, ele vai tomar metade dessa dose, mas na forma de insulina de ação intermediária. Depois disso, ele vai ter a checagem da glicemia a cada hora e o retorno da insulina vai ser feito apenas quando ele retornar à ingesta hídrica e calórica. Caso ele tenha uma ingesta parcial, um retorno parcial da sua ingesta, ele pode até receber um retorno de doses fracionadas de insulina, recebendo então uma dieta parcial e uma dose parcial do que lhe é comum, até que ele retorne à função intestinal normal, retorno da ingesta normal, e aí ele retorna a sua dose normal de insulina no esquema ambulatorial que lhe era comum. Se eventualmente o paciente só faz uso da insulina de ação curta e que é administrada antes das suas refeições, que são comumente 2 a 4 vezes ao dia, ele vai ter então que manter o seu esquema habitual no dia anterior, mas no dia da cirurgia ele vai omitir a sua insulina, já que ele vai estar em jejum. Então, se ele toma a insulina de ação curta só como preparo para a ingesta calórica que ele vai receber, ele deve omitir no dia da cirurgia, só retornando a insulina quando ele retornar à sua ingesta calórica, podendo eventualmente, no caso de retorno gradual da sua ingesta, haver também um retorno gradual da dose de insulina de forma adequada, adaptada à quantidade de calorias que ele está recebendo. Só para lembrar, o diagnóstico do diabetes pode ser feito através da mensuração esporádica, eventual ou aleatória da glicemia, onde o paciente em jejum deve apresentar uma concentração de glicose abaixo de 100 mg por decilitro, digamos entre 70 e 100 mg por decilitro. Aquele paciente que apresentar a glicemia entre 100 e 125 mg por decilitro é considerado um pré-diabético em qualquer tomada aleatória em jejum.
E aquele paciente que apresentar a glicemia em jejum aleatória acima de 126 miligramas por decilitro, ele pode ser diagnosticado como diabético. Em relação à hemoglobina glicada, é considerado normal o paciente que tem a concentração de hemoglobina glicada abaixo de ou igual a 5,6%. Entre 5,7% e 6,4%, esse paciente é considerado pré-diabético, e acima de 6,4% ele pode ser considerado como paciente diabético. Lembrando que a concentração de hemoglobina glicada é uma representação da concentração média da glicemia nos últimos 3 meses, que é representada pela meia-vida dessa hemoglobina que se saturou de glicose ao longo desse tempo. O paciente diabético, como foi dito, apresenta ao longo de sua história clínica várias complicações, como foi dito, alterações relacionadas ao sistema urinário, neurológicas e cardiovasculares, mas também algumas alterações articulares podem se manifestar, e um dos testes que se faz é o teste da mão em prece, que demonstra em alguns pacientes que não se consegue encostar a palma da mão na outra, e isso se dá devido à rigidez articular. Isso é um sinal premonitório de dificuldade de laringoscopia e intubação, já que se ele tem rigidez articular sistêmica, generalizada, ele pode muitas vezes dificultar o posicionamento e as manobras de laringoscopia e intubação. Então, isso é um sinal de alerta. Em relação à avaliação da hemoglobina glicada, é importante a informação de que nos pacientes diabéticos há uma aceitação como melhor taxa, maior faixa de concentração de hemoglobina glicada entre 6% e 8%, considerado no diabético uma concentração bastante segura. Abaixo de 6 e até 5 é um sinal de alerta, e esse paciente com frequência pode ter desenvolvido episódios de hipoglicemia, diagnosticados ou não, e por isso a apresentação dessa concentração de hemoglobina glicada mais baixa. Abaixo de 5 já orienta para um possível cancelamento do procedimento para uma melhor avaliação desse paciente, já que concentrações tão baixas de hemoglobina glicada no paciente diabético, abaixo de 5%, sugere que esse paciente está muito mal controlado e provavelmente ele anda fazendo bastante episódios de hipoglicemia, o que pode se manifestar durante o intraoperatório e levar a lesões neurológicas permanentes. Pacientes com concentração de hemoglobina glicada acima de 8 e até 9 também são pacientes que despertam para a possibilidade de crise de hiperglicemia durante esse período que antecede a cirurgia, período prolongado de 3 meses, o período de vida de uma hemácia que se manteve recebendo bastante glicose e se saturando com ela, e a hemoglobina assim mantendo uma concentração bastante elevada. Um sinal de alerta para um paciente que eventualmente pode apresentar dificuldade de manuseio no intraoperatório. E o paciente que apresenta a hemoglobina glicada acima de 9, segundo alguns estudos, devem ter o procedimento também cancelado para um melhor estudo e talvez uma melhor adaptação de um esquema terapêutico mais adequado a ele. Numa abordagem mais geral, então lembrar que alguns pacientes com artrite reumatoide, além da dificuldade de posicionamento articular que podem apresentar, de lesões facilmente provocadas por estiramento inadequado de articulações, e além disso a utilização de drogas como anti-inflamatórios não hormonais ou até o uso de corticosteroides devem alertar para complicações outras, como irritação da mucosa gástrica, a possibilidade de supressão da suprarrenal. A utilização de opioides de maneira crônica também pode fazer esse paciente mais tolerante aos opioides e, assim, a necessidade de uma dose maior no tratamento da dor no período pré-operatório. Pacientes com história de convulsões também devem ter a sua terapia mantida, lembrar das possíveis interações medicamentosas e evitar situações que possam favorecer a instalação de convulsões, como
uso de hiperventilação nesse paciente, utilização de drogas anestésicos locais em doses e bloqueios de forma inadequada, as doenças hereditárias também, as mais diversas, que podem acometer os diversos sistemas, desde doenças cardiovasculares, alterações de coagulação, alteração de produção de pseudocolinestease, situações que possam levar à suspeição de hipertermia maligna. Por isso, a história familiar também é importante, além da história pessoal do paciente. Paciente de trauma e paciente com história de queimadura também, devido à imobilização, tem o risco de hiperpotassemia na utilização da succinilcolina, isso deve ser lembrado, e também a atenção para uma hidratação adequada e evitar-se lesões por trauma mecânico no intraoperatório, agravando as de lesões pré-existentes. Muitas vezes nos deparamos, então, com aqueles pacientes que têm comorbidades importantes e o seu estado de equilíbrio pode ser melhorado ou temos dúvida em relação a se ele está no melhor ponto possível daquele diabetes, daquela insuficiência renal, daquela doença coronariana crônica que ele tem. Então, a solicitação de uma interconsulta muitas vezes se faz necessária. E os objetivos são a otimização da terapêutica, se ele não se apresenta assintomático, ou se ele apresenta com algum exame que manifestou uma suspeita de alteração importante, então a otimização terapêutica, a orientação sobre pontes terapêuticas, o que vai ser feito em relação àquele anticoagulante que ele está utilizando, aquele antiplaquetário, ou como vai ser feito o planejamento naquele paciente que vem utilizando uma bomba de infusão de insulina, tudo isso no melhor interesse do paciente e de uma maneira multiprofissional para que seja feito então um planejamento adequado. Além disso, é possível necessidade de avaliação de terceiros e o planejamento e orientações sobre dispositivos, como foi dito, marca-passo, como já foi dito, a bomba de insulina, o stent desse paciente, ele colocou esse stent agora, ele tem essa doença oncológica, ele tem só 4 meses que ele colocou um stent medicamentoso. O que eu faço com esse paciente? Eu preciso de dividir essa responsabilidade com o cardiologista para junto com o paciente e o cirurgião desse paciente, a gente decidir qual é a melhor escolha, a tomada de decisão em conjunto. E, por último, como foi dito, a avaliação entre o risco e benefício desse procedimento para esse paciente. Gostaria, por fim, de fazer um alerta aos colegas anestesiologistas quanto à forma de solicitação de pareceres e também a forma de interpretação desses pareceres quando eles retornam. Então, por exemplo, aqui foi feita uma solicitação de uma interconsulta e retorna do cardiologista uma avaliação dizendo que o paciente não tem nenhum sinal de cardiopatia, ele é ASA 1 e pedindo para que o anestesiologista faça um controle rigoroso hemodinâmico durante o procedimento. Então, algumas considerações em relação a isso. Se o paciente é ASA 1, dependendo do procedimento, ele não precisaria ter passado pelo cardiologista, você não tem nenhum sinal de cardiopatia ao exame clínico. A não ser que a cirurgia seja de grande porte, o paciente que pode ter que passar por alguma avaliação por grande risco no intraoperatório, um paciente de mais idade, 65 anos para cima, mas em geral pacientes rígidos, jovens, que vão passar por qualquer cirurgia e que tenham uma capacidade metabólica igual ao maior que 4, eles não necessitariam de passar por uma avaliação cardiológica. Mas se houve alguma dúvida e houve a solicitação, ela está esclarecida aqui. E uma coisa que talvez seja desnecessária é essa orientação do controle rigoroso de parâmetro hemodinâmico, já que isso é uma obrigação do anestesiologista e espero que todos tenham esse cuidado durante a realização de procedimento anestésico naquele paciente que vai estar sob sua responsabilidade. Uma sugestão de um resumo de uma solicitação de avaliação, nesse caso em relação a um marca-passo, paciente portador de marca-passo,
eu solicito aqui uma avaliação cardiológica e eletrocardiograma de paciente cardiopata portador de marca-passo. E o que eu preciso saber desse marca-passo? Eu quero saber se esse marca-passo está com uma bateria boa, o estado está bom, qual é a indicação desse marca-passo, se o paciente tem algum grau importante de dependência. É diferente você ter um marca-passo porque você tem um BAV total ou porque você está fazendo só uma ressincronização para fazer com que os dois ventrículos contraiam ao mesmo tempo, melhorando a performance hemodinâmica. Então, existe um grau de dependência diferente em cada cada uma das situações. Se esse paciente possui o CDI em paciente que vai ter procedimento cirúrgico com interferência eletromagnética mais próxima que 15 centímetros, ele deve ser desativado, e eu quero saber se esse marca-passo possui a função ímã, ou se, caso haja indicação de transformá-lo em frequência fixa, isso deve ser feito através de ressincronização, ou reprogramação. Então, isso tudo deve ser feito de maneira bastante descrita, bastante direcionada, para que não haja uma resposta muito inapropriada ou sem muito sentido. Então, aqui um exemplo de um problema que o paciente tem, e eu esclareci exatamente o que eu preciso saber para conduzir melhor a minha anestesia com maior segurança esse paciente. Quero que, por favor, me informe a indicação, a dependência do marca-passo ou do paciente em relação ao marca-passo, o estado da bateria, se tem função ímã, se tem CDI e qual a indicação se é utilizar o ímã, caso haja necessidade, ou se precisa vir alguém para reprogramar esse marca-passo. Então, tudo isso vai me informar sobre cuidados que eu tenho que ter em relação a esse marca-passo. O paciente que possui um CDI que vai ser desativado por programação ou por colocação de ímã, ele vai ficar vulnerável àquela arritmia que foi a indicação da instalação desse CDI. Então, eu tenho que ter um desfibrilador do lado do paciente. E assim que terminar esse procedimento, eu tenho que reverter, tenho que devolver o funcionamento desse CDI para dar segurança para esse paciente. Então, é importante que se conheça bem o paciente, os recursos que ele utiliza, tanto terapêuticos quanto dispositivos. E a interface entre o anestesiologista e o especialista da interconsulta deve ser feita de maneira bastante objetiva e clara. Terminamos aqui o último vídeo sobre avaliação pré-anestésica. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado.